Fala galera do GV, a aula de hoje é sobre vírus. É por conta de um deles que estamos distantes nesse momento. Bom, vírus, moçada, é uma palavra que vem do latim e significa veneno. Isso se deve ao fato de que desde a sua descoberta, os seres humanos entenderam que eles eram grandes causadores de doenças para a espécie humana, e não somente para a espécie humana, para espécies de animais de criação, como bois, galinhas. Então, nós entendemos que os vírus eram extremamente associados a doenças. Futuramente, na ciência, descobrimos que alguns vírus são até bons para a gente. Tá? Bom, quais são as características básicas dos vírus? Isso daqui é extremamente importante, isso não pode falhar na nossa mente. Primeiramente, eles são acelulares. Isso significa dizer que eles não vão ter células, eles não vão ter essa menor unidade da vida, essa unidade funcional da vida, eles não apresentam isso, certo? Consequentemente, eles vão ter algumas características que são bem peculiares. Porque, ora, como pode ser um serzinho vivo e não ter células, certo? Isso confundiu muito a mente dos biólogos durante muitos anos, tá? Eles são desprovidos de metabolismo próprio. Isso é importante, tá, moçada? O vírus ele tem metabolismo, mas não é próprio. Como que funciona? Eles infectam uma célula e começam a controlar o metabolismo dessa célula para que ela possa fazer tudo que o vírus precisar. Exemplo, se o vírus precisa fazer uma proteína, a célula vai fazer por ele, tudo bem? Se o vírus quer se reproduzir, a célula vai fazer isso para ele. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. O vírus ele só faz alguma coisa dentro da célula. Se o vírus estiver fora da célula, ele não faz absolutamente nada. Tudo bem até aí, molecada? Bom, não se desenvolve em ambientes extracelulares, apresentam material genético, e aí é interessante, que pode ser DNA ou RNA, raríssimos são os vírus que têm os dois, muito raro mesmo, sofrem mutações, e isso daqui é um grande problema, por exemplo, o corona. O corona, moçada, ele é conhecido há muitos e muitos anos, só que rolou uma mutaçãozinha aí em uma desses vírus corona e está fazendo esse maravilhoso Covid-19. E os vírus se reproduzem, tudo bem? Bom, o que é um vírus? Como é um vírus, professor? O vírus é exatamente essa figurinha aqui, ó, certo? Como que essa imagem está mostrando para a gente? Ele está mostrando no interior o seu material genético, que pode ser DNA ou RNA, certo? Ao redor, aqui de verdinho, ao redor, eu vou ter o capsídeo. Ok, essas são duas estruturas obrigatórias do vírus. Tem que ter o material genético e tem que ter o capsídeo que vai envolver esse material genético. Esse capsídeo, moçada, normalmente é feito de proteínas, tá? E alguns vírus apresentarão um envelope, que é essa camadinha extra. Perceba que o envelope ele é feito de bicamada fosfolipídica, igualzinho a uma membrana plasmática, por exemplo. E é aí que entra a importância do lavar as mãos com sabão, moçada. A partir do momento que a gente lava a mão com sabão, o sabão vai dissolver esse envelope aqui do vírus, do Covid-19, por exemplo, que é um vírus envelopado. Ele vai derreter, ele vai dissolver esse envelope, matando o vírus. O vírus que ele tem envelope, se ele ficar sem envelope fora da célula, ele não sobrevive. Tudo bem? Aqui do ladinho, ó, eu tenho um vírus não envelopado para mostrar para vocês como que funciona. Ele só vai ter o capsídeo, vai ter essas espículas que são receptorzinhos que vão sinalizar algo para as células e mais nada. E o DNAzinho lá dentro. Tudo bem? Os vírus, eles não necessariamente serão redondinhos. Eles podem ter esses vários formatos aqui, ó. Ele pode ser espiralado, pode ser um bacteriófago, como é esse daqui, é um dos vírus mais vistos em provas, por exemplo. Esse vírus aqui ele não é envelopado, tá? Vamos seguir. Classificação dos vírus. Os vírus, moçada, eles podem ser classificados quanto o seu tamanho e a sua forma, a natureza do envoltório, ou seja, se vai ter envelope ou não, se ele vai ser envelopado ou não envelopado, e devido ao seu genoma, se ele vai ser RNA ou DNA, certo? Quais são os vírus que mais caem em prova, que mais caem no Enem, professor? Bom, o primeiro deles são os arbovírus. O que é um arbovírus? São aqueles vírus que vão utilizar os artrópodes, principalmente os insetos,
para transmitir-se, para fazer a contaminação em alguém, como é o caso da dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Todas essas doenças, todas essas doencinhas aqui são causadas por vírus e todas elas vão utilizar um mosquitinho, no caso o Aedes aegypti. Eu sei, existem outros mosquitos, principalmente aqui na febre amarela, que pode também transmitir, mas por enquanto a gente fica só com essa ideia, só para a gente entender o que é o arbovírus, certo? Arbovírus vai ter um insetinho ali transmitindo os vírus, certo? Próximo grupo, adenovírus. Adenovírus, moçada, são aqueles vírus que vão ter DNA em seu material genético. Esses vírus aqui, os adenovírus, eles são vírus mais estáveis, são vírus mais, como posso te falar, menos suscetíveis à mutação, por exemplo, certo? Eles são vírus mais fáceis de ser tratados também, causam algumas doencinhas mais tranquilas, como é o caso da conjuntivite, hepatite B, por aí assim. E algo que o Enem mais gosta de tratar são os retrovírus. Bom, vamos lá. O que é um retrovírus? Retrovírus, moçada, é o vírus que vai ter RNA como material genético e uma proteína especial chamada transcriptase reversa. Professor, se eu sou um vírus, eu só tenho RNA, eu sou considerado retrovírus? Não, eu tenho que ter também a transcriptase reversa, ok? Qual é a ideia dessa proteína, professor? O que a transcriptase reversa faz? Palavra bonita, né? Transcriptase. Transcriptase, moçada, ele vai fazer exatamente isso daqui. Ele vai pegar uma fita de RNA e vai produzir um DNA a partir disso. E isso é diferente, professor? Tem alguma coisa errada nisso? Bom, meus amores, acontece que o normal, o lógico, lá na biologia molecular, que a gente vai estudar mais à frente, é que o DNA formará o RNA. Esse é o sentido da vida. DNA formando RNA. O que a transcriptase faz? Ela pega o RNA e transforma em DNA. Ela faz o sentido inverso, por isso o nome, transcriptase reversa. Ok? Belezinha. Como que é a reprodução desses vírus? Bom, os vírus eles têm dois padrões de reprodução, chamados de ciclos. Ciclo lítico ou ciclo lisogênico. Eu vou começar pelo lítico, tudo bem? Aqui, ó, olha aqui no cantinho da imagem comigo. Ó, opa, deu doideira. Valeu. Foi. Ó, o ciclo lítico, moçada, ele vai ser o seguinte. Um vírus, aqui eu tenho um bacteriófago, por exemplo. Eu tenho um bacteriófagozinho. Ele vai infectar a célula. Perceba que o capsídeo do bacteriófago, essa partezinha aqui, ó, não vai entrar na célula. Ele apenas injeta o DNA dentro da célula, certo? Uma vez aqui dentro, esse DNA viral controla o metabolismo para fazer com que a célula reproduza o vírus e fazer com que a célula produza também os capsídeos para esses novos vírus. No final das contas, a célula vai ficar aqui, ó, cheia de vírus, certo? Chegará um determinado momento que vai estar com tanto vírus, mas tanto vírus, que ele não vai aguentar, essa célula não vai aguentar e vai explodir, liberando de novo no ambiente esse montão de vírus, ok? Esse é o ciclo lítico, é um ciclo rápido, muito rápido, tudo bem? Agora o ciclo lisogênico, que é um pouquinho mais complexo. Como que vai ser isso aqui? Ó? Eu quero aqui, ó, olhem para cá, nessa parte aqui da imagem. No ciclo lisogênico vai ser o seguinte, o vírusinho vai infectar a célula. Infectou, vamos para cá, ó, segue a setinha. A partir do momento que ele infecta, em vez do DNA viral, que é esse daqui, ficar aqui na meiuca da célula, ali no citoplasma, controlando, fazendo suas proteínas, se reproduzindo, não. Ele com requintes de crueldade, ele vai lá e se funde ao DNA da própria célula. E aí toda vez que essa célula se multiplicar, essa célula nova, as células filhas, já nascerão com o vírus. Já também automaticamente, ao multiplicar o próprio DNA da célula, também vai multiplicar o DNA do vírus. Então olha só que interessante. Eu tenho aqui duas novas células e essas duas novas células também já estarão infectadas. Ao se reproduzir, de novo, ó, então só vai aumentando isso daí em uma escala exponencial, certo? E o que é pior, moçada? Pode acontecer que em um desses casos aqui, ó, sei lá, por exemplo, essazinha aqui. Essazinha aqui que estava lá no seu ciclo lítico, bonitinho, do nada fala assim, cansei. Não quero o ciclo lítico, não quero o ciclo lisogênico. Vou partir para o ciclo lítico. E é exatamente isso que acontece. Ela sai do ciclo lisogênico e volta para o ciclo lítico. E fica ali reproduzindo muito rápido. Tudo bem?
Bom, moçada, a aula de hoje foi uma aula bem introdutóriazinha. A próxima aula a gente vai falar sobre viroses, certo? Essas viroses, moçada, são algumas doencinhas, certo? Infelizmente vai ter algumas imagenzinhas mais feinhas pra gente ver, tá? Bom, espero que vocês tenham curtido. Façam o exercício lá do capítulo, pelo amor de Deus. Eu estou acompanhando aqui através dos relatórios que chegam lá da tarefa online. Percebi que tá pouco, tá? Só a metade da turma tá fazendo. Eu quero todos fazendo, tudo bem? Beijão, até a próxima.